Imagine que você está dormindo. Dormindo de um sono tão profundo que você não sabe que existe. Não há sonhos. Não há percepção. Não há você. E então, sem motivo aparente, sem causa externa, sem alarme, você acorda. Não para um mundo. Você acorda para si mesmo. E nesse instante, nesse único instante, tudo muda. Porque agora existe alguém que sabe que existe. Esse momento, segundo as tradições mais antigas da Terra e segundo algumas das teorias mais ousadas da física moderna, e o verdadeiro começo de tudo. Não o Big Bang. Não a matéria. Mas o despertar da consciência. Esse é o segundo episódio da série A Origem de Tudo, aqui no Consciência Infinita BR. No episódio anterior, chegamos a uma conclusão perturbadora. Antes do universo, o que existia não era matéria. Era mente. Consciência pura, não manifestada. Mas isso levanta uma pergunta ainda maior. Se havia consciência antes de tudo, quando foi que ela percebeu que existia? Quando foi que o nada se olhou no espelho e viu algo? Hoje, vamos explorar esse momento. O despertar. A neurociência tem uma pergunta que não consegue responder: como a matéria gera consciência? Chamamos isso de problema difícil da consciência, termo cunhado pelo filósofo David Chalmers em 1995. Sabemos que neurônios disparam sinais elétricos. Sabemos que diferentes áreas do cérebro processam diferentes funções. Mas ninguém, nenhum cientista, nenhum laboratório, nenhuma equação, conseguiu explicar como impulsos elétricos em células produzem a experiência subjetiva de estar vivo. De ver vermelho. De sentir dor. De saber que você existe. O neurocientista Giulio Tononi propôs a teoria da informação integrada, conhecida como IIT. Segundo ela, a consciência não é algo que o cérebro faz. E algo que qualquer sistema suficientemente complexo e integrado possui. A consciência seria uma propriedade fundamental da realidade, como a gravidade ou o eletromagnetismo. Não algo que surge da matéria, mas algo que já está lá. Roger Penrose, Prêmio Nobel de Física, e Stuart Hameroff foram ainda mais longe com a teoria OR. Eles propõem que a consciência opera no nível quântico, dentro de estruturas chamadas microtubúlulos nos neurônios. Segundo essa teoria, a consciência não é computação. E algo que acontece no tecido mais fundamental da realidade. No nível onde as leis da física clássica deixam de funcionar e a mecânica quântica assume o controle. E em 2022, uma equipe de astrofísicos publicou um estudo comparando a estrutura do cérebro humano com a estrutura do universo em larga escala. A semelhança é assustadora. A rede de neurônios no seu cérebro é estruturalmente idêntica à rede de galáxias no cosmos. Como se o universo fosse, literalmente, um cérebro gigantesco. No hermetismo, o despertar da consciência primordial é descrito como o momento em que o todo contemplou a si mesmo. Não foi uma criação no sentido que conhecemos. Não houve um Deus externo que construiu o universo como um relojoeiro constrói um relógio. O que houve foi um ato de autoconhecimento. A mente infinita olhou para dentro e, ao se ver, criou a primeira dualidade, o observador e o observado. E dessa dualidade, tudo nasceu. O Corpus Hermeticum, o conjunto de textos atribuídos a Hermes Trismegisto, descreve esse momento no primeiro tratado, o Poimandres. Nele, uma visão cósmica revela que no princípio havia luz, a mente divina, e abaixo dela, as trevas, o caos primordial. A luz desceu sobre as trevas não para destruí-las, mas para organizá-las. Para dar forma ao informe. E a ferramenta usada foi o Logos, a palavra, a razão, a intenção consciente. Na tradição hindu, esse momento é descrito como o despertar de Brahma. Vishnu dorme sobre o oceano cósmico, e de seu umbigo nasce um lótus,
e desse lótus emerge Brahma, que abre os olhos e cria o universo. Mas Brahma não cria a partir do nada. Ele cria a partir de si mesmo. O universo e Brahma sonhando. No budismo, existe o conceito de Hridpa, a consciência pura, luminosa, que existe antes de qualquer pensamento. Não em um Deus. Não em uma entidade. E a natureza fundamental da mente. E quando essa consciência pura se reconhece, isso é chamado de iluminação. O despertar. O mesmo despertar que, segundo essas tradições, aconteceu no começo de tudo. O que fascinante é que todas essas tradições concordam em um ponto: a consciência não foi criada. Ela despertou. Há uma diferença abismal entre esses dois conceitos. Algo que criado depende de um criador. Algo que desperta já existia, só não sabia. Agora juntemos as peças. A neurociência diz que a consciência pode ser uma propriedade fundamental da realidade, não um subproduto do cérebro. A física quântica diz que a observação consciente é necessária para que a realidade se materialize. O hermetismo diz que o universo é um pensamento na mente do todo. E as tradições orientais dizem que a consciência pura, sem forma, sem nome, é a base de toda a existência. Existe um conceito na filosofia da mente chamado panpsiquismo. Ele propõe que a consciência não está apenas no cérebro humano. Ela está em tudo. Em cada átomo. Em cada fóton. Em cada partícula subatômica. Não como pensamento complexo, mas como uma forma primitiva de experiência. Um proto-consciência. E que a complexidade do cérebro não cria consciência, apenas a amplifica, a organiza, a torna autoconsciente. Se isso for verdade, então o despertar não aconteceu uma única vez, no começo dos tempos. Ele acontece continuamente. Cada vez que um sistema se torna complexo o suficiente para se perceber, o universo desperta novamente. Através de uma estrela. Através de uma célula. Através de você. Você não está observando o universo de fora. Você e o universo observando a si mesmo. E o fato de você estar aqui, agora, ouvindo essas palavras e tentando entender, é a prova viva de que o despertar não é um evento do passado. E um processo que está acontecendo neste exato momento. O despertar da consciência não foi o Big Bang. Foi algo mais silencioso, mais profundo, mais fundamental. Foi o momento em que a existência percebeu que existia. E segundo a ciência e as tradições antigas, esse momento não terminou. Ele continua. Em cada pensamento. Em cada observação. Em cada instante em que você se pergunta: quem sou eu? No próximo episódio, vamos mergulhar no primeiro princípio hermético, a mente do todo. Vamos entender o que significa dizer que o universo é mental. E como essa ideia, escrita há 4.000 anos, antecipou descobertas que a física só começou a fazer no século XX. Se inscreva e ative as notificações. A jornada está apenas começando.